Até quando você vai permitir que aquilo que aconteceu com você lá atrás, lá no passado, aconteceu, continue hoje, no aqui, no agora, decidindo o que você fará com a sua vida? Essa foi a pergunta que mudou a vida da Cláudia aos 62 anos. Então, senta, diva, pega seu cafezinho, vamos assuntar sobre o danado do passado. Durante muito tempo, quando alguém perguntava por que ela havia se tornado uma mulher tão desconfiada, tão fechada, tão fria e tão resistente a qualquer mudança, a Cláudia tinha sim uma explicação. E ela tinha motivos para dar a explicação. A vida da Cláudia não havia sido nada boazinha com ela, mas nada boazinha. Aos 28 anos, ela descobriu uma traição do marido, justamente quando estava grávida do seu segundo filho. E ela perdoou. Mas ela perdoou não porque tivesse conseguido superar a traição, mas porque ela tinha medo, muito medo de criar duas crianças sozinha. E a gente sabe que não é fácil. Mas anos depois veio outra traição. E depois outra decepção. Pois é. Até que, claro, o casamento terminou da pior maneira possível. Ele foi embora deixando dívidas, foi embora deixando contas atrasadas. E uma frase que Cláudia nunca, mas nunca esqueceu. Ele virou para ela e disse: agora você que se vira. Pois é, e ela se virou. Ela trabalhou, criou os filhos, pagou dívidas que nem havia feito e atravessou momentos em que chorava escondida no banheiro para que ninguém percebesse o tamanho do seu desespero. Dá para imaginar, né? Dá para imaginar. Só que, claro, os anos passaram e os filhos cresceram e as dívidas também acabaram. E o marido, graças a Deus, já não fazia parte da sua vida. Mas, de alguma maneira, aquela história que ela havia vivido ainda fazia, sim, parte da vida da Cláudia. E ela se acostumou a viver como se alguma coisa ruim estivesse sempre prestes a acontecer. E ela não confiava em ninguém. Cláudia não fazia planos. Cláudia não se permitia conhecer pessoas novas, de maneira nenhuma. E quando aparecia uma oportunidade de conhecer gente nova, de sair, ela pensava: ah, não, melhor não. Da última vez que confiei, olha só o que aconteceu comigo. Ela vivia no seu constante trauma, no seu constante passado. Até que um dia uma amiga lhe perguntou: Cláudia, senta aqui, me fala. Aquilo tudo que você viveu já terminou. Por que é que você ainda continua vivendo lá no passado? Sai do passado, venha para cá, venha para o presente. Aquilo doeu em Cláudia. Doeu porque ela percebeu que havia sobrevivido aos acontecimentos, mas ainda não havia saído deles. Ela continuava presa nesses acontecimentos, ela continuava presa no passado. O homem tinha ido embora, havia muitos anos. As dívidas todas tinham sido pagas. Os filhos estavam crescidos, encaminhados, cada um pegando seu rumo. Mas o medo continuava comandando suas escolhas. E foi então que Cláudia começou devagar a recuperar aquilo que a vida havia arrancado dela, que era a confiança em si mesma, principalmente a confiança em si mesma. Começou a sair novamente. Fez uma viagem curtinha, mas foi sozinha. Ela voltou a comprar uma roupa simplesmente porque gostava da roupa. E começou um curso que adiava havia anos. Ela fez novas amizades e, principalmente, parou de usar o passado como resposta para tudo aquilo que ainda não tinha coragem de viver. Claro, ela não esqueceu o que aconteceu, de maneira nenhuma. Também não fingiu que não doeu, porque doeu muito, sangrou o coração dela. Mas Cláudia apenas entendeu uma coisa,
que superar não significa apagar a história, nem tem como. Apenas significa impedir que a história continue escrevendo o nosso futuro. É. Hoje, quando fala daquela época, ela ainda diz, sabe? Aquilo aconteceu comigo, mas o que aconteceu comigo não é mais quem eu sou. E talvez, Diva, exista alguma coisa aí na sua vida que também não foi nada boazinha com você. É. Talvez, Diva, você tenha motivos de sobra, e eu entendo, para explicar os seus medos, para explicar as suas inseguranças e até algumas escolhas que você tem feito. Mas eu vou voltar à nossa pergunta lá do começo. Ô, Diva, até quando você vai permitir que aquilo que aconteceu com você continue decidindo o que você fará com a sua vida? Diva, porque se você não pode mudar o que aconteceu, e com certeza não dá para mudar o que aconteceu, você ainda pode decidir o que vai acontecer daqui para frente com você em relação a esses medos, a essas inseguranças ou as inseguranças que você adquiriu com o seu passado. Siga em frente, Diva. Levanta, se sacode aí. Diga para você mesmo. Diga para você mesma. O passado eu sei que eu não posso mudar. Mas aquilo que ele faz comigo ou aquilo que ele fez comigo de hoje em diante, eu posso sim mudar. Ah, por favor, compartilhe essa história, porque eu sei que tem muitas divas que vivem lá no passado e não está conseguindo ser feliz, viver o presente, viu? Beijinhos, deixa eu continuar aqui no meu cafezinho. Até a próxima. Tchau, tchau.